Muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e estamos na última lição do trimestre de 2025, numa referência ao segundo, e queremos desde já agradecer pela participação, pelos comentários, pelos irmãos e irmãs que acompanharam durante esse segundo trimestre de 2025 e que estas lições contidas nesta plataforma do Cantinho Teológico seja útil para outras pessoas que haverão de entrar em contato e visualizar quer o texto bíblico, quando não, a própria revista, ou ainda através dos comentários aqui feitos. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que nós possamos já estar nessa expectativa do terceiro trimestre, que é um assunto fascinante sobre o Sermão do Monte. Mas antes de adentrar para o próximo trimestre, a gente precisa finalizar. Vamos então para a lição de número 13, que fala sobre Viajando para Roma. Foi o título que se encontra em nossa revista Compromisso. Número 13, vamos então para o nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, Atos, capítulo 28, versículo 30 a 31. Farei a leitura na versão revisada da imprensa bíblica brasileira, que nos diz assim: E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Note que o evangelho começa na região da Galileia, com a pessoa bendita de Cristo Jesus, e chega até ao coração do Império Romano sem impedimento algum, diz a palavra de Deus. Paulo estava preso até então, porém o evangelho não foi aprisionado. E quando a gente vai para a lição, logo na introdução, vai nos dizer assim: estamos encerrando esta série de estudos no livro dos Atos, que é de fato um tratado missionário. Eu acrescentaria um tratado histórico, um tratado teológico, que tem muito a nos ensinar. Prossigo a leitura. Nada poderia descrever melhor a obra missionária do que este final de vida do apóstolo Paulo. Quando fala aqui final de vida, alguns vão entender que ele vai morrer, mas eu penso que não. Depois eu vou explicar mais adiante a razão de eu entender que Paulo foi solto e foi martirizado num outro momento, mas vamos guardar esta informação para mais adiante. Com ele, aprendemos que cada dificuldade apresentada é uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho a tempo e fora do tempo. Por causa de quê, meus irmãos? Urge que cada crente em Jesus anuncie a pessoa de Cristo. A razão é óbvia. As pessoas sem Cristo estão caminhando a passos largos para a perdição. Elas estão sem Cristo, portanto, sem salvação. Eis a razão desta urgência. As pessoas têm as suas necessidades espirituais somente satisfeitas na pessoa de Jesus, mas elas não se converterão se não tiverem a oportunidade de serem confrontadas com o Evangelho de Deus, que é poder para todo aquele que crê. E como eles vão crer se nós, cristãos, não evangelizarmos? Daí essa necessidade da proclamação de maneira imperiosa e ainda urgente. Em nossos dias, o cenário pode ter mudado, mas as lutas estão presentes na Igreja de Cristo, que avança no cumprimento da sua missão, assim como as vitórias são alcançadas pelo poder do mesmo Espírito que agiu por meio dos apóstolos do primeiro século. Obviamente que nós temos essa missão de anunciar o Evangelho, a igreja toda, não apenas alguns membros. Eu li um livro que mexeu bastante comigo,
quando fiz a minha pós-graduação em missiologia no CIEM, que é o Centro Integrado de Educação e Missões. E o livro dizia sobre a grande omissão da igreja. Ele fazia um contraponto de que a grande comissão da igreja tornou-se a grande omissão. A igreja, nos séculos seguintes, se perdeu, em muitos debates, em muitas coisas não essenciais e urgentes, como é a proclamação do evangelho. A igreja hoje, inclusive, evangélica brasileira, investe pouco na obra missionária e gasta muito consigo mesma. É uma igreja que, por mais que faça a beneficência, a ação social, a anunciação do evangelho de forma tímida, quando comparado ao gasto interno com essa estrutura para se manter, quando não construir prédios enormes em detrimento do investimento que tem que ser dado na questão missionária evangelística. Claro que uma igreja pode ser grande, numericamente falando, ter um templo de um bom porte, ter esse investimento, mas não deixando de lado a tarefa missionária. A gente pode fazer as coisas de maneira o quê? Simultânea. É nesse sentido que eu estou mencionando. Não é uma crítica ácida, destrutiva, não. É apenas uma constatação e, quem sabe, corroborando com os irmãos. De qualquer forma, nós temos aqui no capítulo 27, do versículo 1 até o 20, esse que é o primeiro tópico da nossa revista, que vai falar sobre esses atropelos da viagem, contribuindo, né? Deixa eu ver aqui, contribuindo para algo melhor. Quando fala contribuindo para algo melhor, deixa eu aqui, não consegui fazer o destaque, o mouse começou a travar aqui, mas vou continuar a leitura. Neste ponto da narrativa bíblica, temos outra vez a companhia de Lucas. Provavelmente, desde que chegou a Jerusalém com Paulo, Lucas o tem acompanhado até Cesareia e continuado a dar apoio ao seu companheiro de ministério. É bom frisar que Lucas, pelo que a gente observa nos escritos, escriturísticos, nunca foi preso junto com Paulo, mas ele esteve com Paulo nas prisões, esteve com Paulo em algumas missões, em algumas tarefas evangelísticas e missionárias. Foi, de fato, alguém sumamente importante para o ministério apostólico. Por mais que a gente consiga ver como que foi essa atuação magnífica da parte do apóstolo Paulo, a gente precisa entender, sem dúvida alguma, que o ministério de Paulo não seria este que nós entendemos e concebemos à luz da palavra de Deus sem pessoas como Lucas, Barnabé, Trófimo, Epafrodito, entre outros mais que corroboraram e que foram pessoas de grande valia para esse ministério de Paulo, junto aos gentios, mas não negligenciando os judeus, porque ele começa, numa referência a Paulo, a pregar nas sinagogas, persuadir os judeus para que eles entendessem que Cristo é o Messias. E depois ele vai partir para os gentios, até porque ele foi intitulado como o apóstolo dos gentios. Com eles também foi Aristarco, que tinha vindo com Paulo para Jerusalém. Juntos, eles embarcam numa viagem que teve todos os ingredientes para terminar mal, mas Deus demonstrou o seu poder de tornar possível o impossível. De fato, Deus é o Deus do impossível. Mas a gente precisa abrir um parênteses. Deus não é o Deus do absurdo. Existem
pessoas que, em nome de Deus, querem fazer coisas absurdas e atribuir a divindade, quando, na verdade, Deus não está nesse negócio, não tem nada a ver com isto. Desta forma, a gente não pode confundir alho com bugalho. Uma coisa, outra coisa. De modo que até mesmo a voz de Deus é uma, e outros tipos de voz que muitas vezes nós ouvimos não têm uma conexão ou relação com a voz do Senhor. Aliás, é bom que você diga que Deus nos fala pela sua palavra. Se você tem escutado Deus falar de outras maneiras a não ser pela palavra de Deus, tem alguma coisa que não faz sentido, está fora do lugar. Primeiro que o Espírito Santo vai nos guiar para a palavra dele, nos guia em toda a verdade. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia é um instrumento do Espírito Santo, de modo que o Espírito vai nos conduzir para a palavra, jamais para fora dela, independente das formas ou manifestações dos tipos de revelações fora das Escrituras. Ao contrário, sempre para a Bíblia Sagrada. E eu vejo vários exemplos de aqui e acolá de pessoas que alegam: ah, Deus falou comigo desta forma ou de outra. Deus fala só fora da Bíblia para essas pessoas, nunca a partir das Escrituras. Alguma coisa não faz sentido, não soa alinhado com a própria palavra de Deus. Por quê? A Bíblia é completa, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a palavra inspirada que tem essa mensagem para toda a humanidade e é norma de regra, é norma, eu digo, regra de fé e prática para todas as pessoas. Logo, a gente precisa considerar algumas coisas antes de ficar ouvindo outros tipos de vozes, senão a voz do Senhor que vem da Escritura Sagrada. Feito este comentário, que soa mais como um alerta, chamando a atenção para que você sempre se volte para a palavra, o autor diz que algo de bom desde o início da viagem foi o que o centurião, que ficou encarregado de levar Paulo e os outros prisioneiros, foi bondoso com ele. E isso trouxe vários benefícios na viagem. Em Sidom, Paulo pôde sair e visitar os amigos e receber deles suprimentos necessários para a viagem. É assim que acontece na nossa vida também. Deus coloca pessoas especiais para ser bênção para nossas vidas, para nos ajudar, para corroborar, para dar um suporte. E às vezes as pessoas sequer são cristãs, são pessoas tidas como pagãs, mas que servem como instrumentos de Deus para o benefício daqueles que servem ao Senhor, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm relacionamentos. Por causa de quê? Porque Deus é misericordioso com todos e usa todos aqueles a quem ele assim desejar, desde que cumpra o propósito dele. E no momento crítico, quando o navio estava se desfazendo em pedaços, a gente sabe que essa historieta, o apóstolo Paulo foi salvo pelo centurião de ser morto pelos soldados. Quando fala aqui centurião, todos os casos, meus irmãos, de centurião na Bíblia são sempre pessoas de caráter, são pessoas boas, são pessoas de confiança, são pessoas bem equilibradas. Imagine só, um centurião que é pavio curto. Ele ia colocar os seus soldados em perigo, porque pessoas, uma turba, um grupo, poderia tentar provocar a centúria e, se ele não tivesse autocontrole, poderia incorrer no erro, causar um desastre tanto para a sua tropa, os homens sob o seu comando, e também em relação ao grupo, porque tem essa questão de efeito colateral. Mas todo centurião, sem exceção, é um homem íntegro, é um homem de respeito, é um homem de moral. Quando você vai para a vida militar e as pessoas fazem concurso para as Forças Armadas, que coisa boa,
Mas a gente precisa entender que os militares precisam ser pessoas de morais, de moral, pessoas que sejam confiáveis, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas capazes, isto é, competentes naquelas atribuições, mas que não vêm, em hipótese alguma, enveredar por outros caminhos, senão estes que eu mencionei. Porque espera-se, por exemplo, de um militar, não apenas em hierarquia, mas um homem com uma conduta ilibada, disciplinada, etc e tal. Mas, infelizmente, por conta dessa nossa natureza pecaminosa, nem sempre é assim. Tem homens que estão nas Forças Armadas, são falastrões. Tem homens que estão nas Forças Armadas, mas são indisciplinados. Tem homens que deveriam falar sempre a verdade, que jurou a bandeira, fez lá o seu juramento, mas são homens não confiáveis e até mesmo homens que não faz jus à Força Armada, às Forças Armadas do Brasil, mas não tem nada com a instituição em si. A instituição não tem culpa de nada nesse sentido. É por causa dos homens. O pecado, essa natureza pecaminosa é terrível. E não foi à toa que o apóstolo Paulo, ele bradou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele prosseguiu falando. Quando a gente adentra agora para o capítulo 27, versículo 21 até o 44, fala sobre a pregação do evangelho em meio às dificuldades, isso mesmo, aos problemas. Tudo transcorria tranquilo na viagem, quando o tempo piorou e a situação do navio foi ficando cada vez mais complicada, até o ponto que Paulo precisou encorajar todos com a palavra que recebeu. Da onde? Do Senhor. E qual foi a palavra que Deus falou com ele? Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César, lá em Roma. E Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Ninguém vai morrer. A força da fé de Paulo nessas palavras animou a todos, mas a situação que já parecia insustentável continuou piorando mais e mais, até que o povo resolveu fazer um jejum e ficou sem comer por muitos dias. Mesmo tendo a promessa de que as vidas ali não seriam perdidas, ou seja, eles não morreriam, ainda assim passou maus bocados, inclusive o apóstolo Paulo. O fato de Deus estar presente, agindo, não significa que vai ser um mar de rosas. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Ele não levou ninguém enganado. Ele não ofereceu uma coisa maravilhosa, de paz, sem conflito, luta. Pelo contrário, toda pessoa que acata o senhorio de Cristo sabe que vai passar por perseguição. Quer ver um exemplo? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, digo 11, fala assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal. Alegrai-vos e exulteis, porque grande é o vosso galardão, diz a palavra de Deus. Você precisa, meu irmão, minha irmã, fazer a leitura dos textos sugeridos, conforme está na nossa lição, para saber melhor como é que se deu essa, essa viagem, de acordo com o versículo 21 até o 44. Mas lá no finalzinho, nós vamos observar que nenhuma das pessoas se perderam, isto é, todas se salvaram e Deus manteve cada um deles com o fôlego de vida, por causa das ricas misericórdias, por causa do poder de Deus que vai conduzindo não apenas a história, mas também a vida das pessoas.
Um outro tópico fala sobre a operação milagrosa do Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus para todo aquele que crê, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Aliás, no versículo, salvo engano, 3 de Romanos, menciona quem é o Evangelho. Não trata-se apenas do conteúdo do Evangelho, mas Jesus é o próprio Evangelho. Porque no versículo 3 vai dizer acerca do seu filho, ou seja, a respeito do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é a boa notícia ao mundo. É o próprio Evangelho. É Jesus que transforma. E por falar em Evangelho e transformação, o evangelho não exige transformação, ele gera mudança. A exigência não é da parte do evangelho, mas ele é gerador, porque é o poder de Deus. A centelha divina fica instalada na mente e no coração do crente, de modo que vai fazer com que haja inclinação para as coisas do espírito e não mais para as coisas da carne. Embora a natureza pecaminosa continue habitando na nossa vida, mas quem predomina é justamente essa centelha divina, essa natureza espiritual que nos faz andar em novidade divina, de vida. E a operação milagrosa do Evangelho, nós constatamos no capítulo 28, versículo 1 ao 10, quando na ilha de Malta eles estavam ali já salvos. Era uma ilha habitada por pessoas consideradas naquela época por bárbaros, pelos gregos, né? Mas aqueles bárbaros foram muito civilizados, né? Ao receber aquela multidão com muita bondade. Às vezes a gente se depara com um grupo de pessoas que consideramos eles não assim selvagens ou bárbaros, mas que não são pessoas benquistas, ou pelo menos não tem aquela fama, mas quando a gente está no meio dela, a gente se sente tão bem, é tratado com igualdade. Em contrapartida, às vezes a gente está que nem tá com gente como a gente no meio da sociedade, mas há um destrato, há um desprezo. As pessoas não agem com equidade, não age de uma maneira civilizada, educada. Mas aqui não, eles foram bem recebidos por aqueles bárbaros. A chuva caía incessantemente e a primeira providência deles foi fazer o quê? Fogo. Fogo para quê? Para se aquecer. Estavam na ilha, começa a chover, naturalmente a ventar, a esfriar, a temperatura cai e fazer fogo. Diz o texto bíblico que Paulo foi fazer, foi ajudá-los. Paulo sempre prestativo. Aliás, todo crente precisa ser prestativo. O crente não precisa ficar aposto, aguardando uma orientação, uma ordem. Ele pode ficar atento e ver é, alguma necessidade e ajudar. Trabalhar independente da sua função ou cargo que desempenha na igreja, independente do dom espiritual. Nós podemos fazer isto, ajudar as pessoas, sempre se colocar à disposição. Não é simplesmente fazer aquilo que foi estabelecido em assembleia pela igreja. Não, é ir além, porque nós somos servos de Deus. E o serviço, quer na igreja, fora dele, nenhum deles vai nos diminuir, pelo contrário. Existem alguns serviços que as pessoas acham que são trabalhos que vai é, colocar a pessoa mais para baixo, vai tirar a dignidade dela. Pelo contrário, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. De forma que a gente precisa ter sempre essa disposição de servir a Deus a despeito dos títulos que nós tenhamos.
Mas a chuva caía e Paulo foi lá ajudar prontamente, diz o texto, uma serpente agarrou na mão dele. Aí os habitantes ficaram olhando porque eles tinham crenças e eles deduziram que a deusa da justiça estava punindo aquele homem, que era o apóstolo Paulo, nós sabemos, pelo grave crime de assassinato. Às vezes acontece coisa conosco também, e as pessoas atribuem ao pecado. Olha, fulano de tal está doente porque ele ficou, porque ele está em pecado. Ou alguma coisa ele fez. Nós não sabemos, mas olha, é como assim, ele não é flor que se cheire. Não é uma pessoa fácil, não. Gente, para com isso. A gente não tem que seguir as nossas ideias, as nossas impressões. Às vezes, a impressão que eu tenho pode ser falsa. Pode ser que seja verdadeira. Ou parcialmente falsa, ou parcialmente verdadeira, mas pode ser falsa. Eu tive um contato com o irmão em Cristo que eu achava ele, digamos assim, bem desagradável. Isso já tem muitos, mas muitos anos, décadas e décadas. Até que eu comecei a conviver com ele, a estar com ele dia após dia. E aquela primeira impressão que eu tive foi desconstruída, porque eu vi que, na verdade, aquela impressão já veio de um preconceito, isto é, de uma ideia preconcebida da parte deste. E hoje, além de irmão em Cristo, é um amigo, de modo que a gente tem que ter bastante cuidado. Mas os conhecedores, voltando aqui ao texto da revista, que eram do poder do veneno, daquela serpente, eles ficaram aguardando, ó, é, é certo dele morrer, porque ele vai ser punido. E Paulo não caiu morto. Como isso não aconteceu, eles concluíram então. Então ele não é um criminoso e nem um homem comum. Não é um criminoso, mas também não é um homem comum, é um homem especial. Porque não é possível. Falando popular, não é possível. Só uma divindade na vida deste homem para mantê-lo vivo, porque nós sabemos muito bem o veneno daquela serpente. É uma víbora, né? Eu vou dizer assim, venenosa. Mas nada aconteceu. Só podia ser o quê? O poder de Deus atuando e mantendo Paulo vivo. Mas o Deus que mantém e poupa a vida de Paulo quando ele é mordido por uma serpente venenosa, o mesmo Deus não o eximiu e não fez com que ele não passasse por aqueles maus bocados naquele navio. Ele passou horrores. Deus não vai nos livrar necessariamente de todas as situações, por mais que Deus esteja no controle. Muitas vezes ele permite certas coisas, mas não é para nos testar. Não é porque ele está lá assim, ó, que coisa boa, é fazê-lo sofrer, que coisa maravilhosa. Estou aqui vibrando com o sofrimento desses pobres mortais. Nada disto. Eu sei que tem sofrimentos, por mais que nós não gostamos disso, que revelam-nos é, pedagógicos, nos ensina sempre alguma coisa. Mas nem todo sofrimento necessariamente vai ser pedagógico, vai nos ensinar. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, da presença de Deus. Quer na tempestade, quer na bonança. Deus está sempre conosco. Ouvi certo testemunho de uma irmã que foi à frente da igreja e disse: Olha, o câncer corrói todo o meu corpo. Que dor. Mas não corroeu a minha fé. Aquela irmã, mais à frente, foi para as mansões celestiais. Deus não o livrou do câncer, mas livrou a irmã, tirou o sofrimento. E ela foi para um lugar onde não há dor, não há mais corrosão, não há sofrimento, não há choro, não há angústia, não há nada.
Deus que executa todos os seus planos ainda tinha mais uma missão para Paulo naquela ilha. Diz aqui, Públio era o homem mais importante da ilha, devia ser um governante, um governador romano da ilha, os recebeu e os hospedou por 3 dias. Os recebeu e durante aquele período, Paulo ficou sabendo que o pai dele, o pai daquele homem importante, do governador, daquele líder, né, daquela ilha de Malta, estava enfermo de cama, sofrendo de febre e de dissenteria. Paulo foi lá visitá-lo, chegando lá, orou por ele, impôs as mãos e o curou. Aqui, Deus usa Paulo de uma forma tremenda e continuou usando tremendamente. Mas acontece que Paulo, quando estava com Timóteo, nós não sabemos por quê, Deus não menciona, mas quando Timóteo teve aquela enfermidade estomacal, Paulo não impõe as mãos sobre ele, não sei explicar a razão, apenas estou citando o texto bíblico, tem coisa que a Bíblia não fala, mas diz que ele orienta a Timóteo, olha, bebe essa porção aqui de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Paulo deixou o companheiro adoentado. Pensou até que ia morrer, mas não o curou. Mas outras vezes Paulo foi usado para inúmeras curas, milagres, prodígios. Parece-me que o dom não é automático, porque se fosse, em todas as ocasiões, o apóstolo Paulo iria impor as mãos e imediatamente as pessoas seriam curadas. Mas não é bem assim. Tanto é que, quando a gente continua lendo outras epístolas, como Tiago, a pessoa que estava tão debilitada que não tinha nem condições de levantar e ir até a igreja, Tiago orienta aos pastores, chame os presbíteros, isto é, os pastores. Aí os pastores vão lá na casa daquele adoentado, daquele debilitado, e passa o óleo nele, unge com óleo, mas não foi o óleo que o curou, mas faz oração. E a oração da fé salvou o doente e Deus o levantou, que é Deus que vai levantar, vai soerguer o acamado. Neste caso, se tivesse o dom de cura de maneira automática, o meio-irmão de Jesus, que é Tiago, teria também feito a imposição de mãos, mas não é isto. Ou poderia fazer com que os outros presbíteros fossem orientados a impor as mãos, mas não é isto. O texto não sugere isto. De modo que a gente precisa saber que nem sempre, e eu não sei as razões, mas nem sempre Deus cura. Pode ser que você chegue assim para mim e fale, "Ó, pastor, eu, eu estava em um determinado local e Deus me usou para curar uma pessoa. Glória a Deus pelo restabelecimento da pessoa e glória a Deus somente. Mas tem N casos de pessoas que oraram, oraram, oraram e Deus não curou. Eu não sei desses detalhes porque está na alçada divina, mas apenas mencionar isto sobre a cura, porque Paulo, ele impôs as mãos e o curou. Da mesma forma, Jesus não curou todas as pessoas. Mas tem uma coisa, há uma palavra de Deus que diz, lá no Antigo Testamento, e diz assim, nessa versão que eu estou me referindo, que Deus assiste o enfermo em sua cama. Pode ser que você esteja agora no hospital, quando não em casa.
numa casa de repouso, no asilo. Mas o que você pode ter é a convicção de que Deus está contigo e está lhe assistindo, porque é isso que a Bíblia diz. A despeito da cura. Nós não temos registro, meus irmãos, de conversões na ilha de Malta, mas ele semeou a palavra naquela localidade, sem dúvida alguma. E quando a gente vai para um outro tópico que fala sobre o mal se transformando, né, em bem. E o texto é este aqui, 28, do 11 ao 24. Um navio alexandrino que aportou na ilha durante o inverno partiu levando todas as 276 pessoas, sãs e salvas. Aqui é um texto, foi contado, que nem aquela estimativa de caráter militar, né? Tem que ser exatamente, exato, 276. Muitas vezes na Bíblia, arredonda, tipo assim, eram quase 120. Não era 120, eram aproximadamente 120 homens, numa referência aquele dia, provavelmente no cenáculo, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. A gente pode ver o contexto, um pouquinho Atos capítulo 1 também, e ver que era quase 120. Depois, e quase 3.000 almas. Não é que 3.000 almas se converteram, quase, aproximadamente. Mas aqui temos um número exato. 276 pessoas foram salvas. Estavam sãs e salvas. A viagem teve várias paradas, mas tudo correu bem. Correu bem? Correu bem. Ó, correu tudo bem. Mas teve várias coisas que aconteceu. Tiveram várias paradas e é a mesma coisa. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Mas o fato de eu dizer tá tudo bem, não significa que tudo foi um mar de rosa, que não teve uma dificuldade, luta, correria. Claro que teve, gente. Eu vou ter uma força de expressão, de expressão, né? Mas graças a Deus eu estou bem. Mas passei horrores. É assim mesmo. O fato de estar bem, como eu disse, não significa uma isenção de aflições, de lutas, de provações, de dificuldades, tal. Mas essas paradas, Paulo teve a permissão para visitar alguns irmãos por 7 dias. Ele teve o quê? Permissão, diz o texto. Permissão, isso mesmo. Ele continuava sendo prisioneiro. Ele não tentou fuga, porque ele sabia que Deus já tinha dito para ele que era necessário que ele chegasse lá até Roma e que nada ia acontecer. Para que fugir? Mas ele teve permissão da autoridade militar e ele cumpriu as determinações. Ele foi um bom prisioneiro. Deu um exemplo. Era um homem íntegro, um homem de caráter, moral ilibada. E eles finalmente chegaram aonde? Ao destino. Quando menciona aqui a recepção dos irmãos de Roma, os irmãos tomaram conhecimento, naturalmente, que estavam lá. Foi muito bom mesmo rever aqueles irmãos, pois eles haviam sido avisados da chegada deles, e Paulo foi muito animado e agradeceu a quem? Ao Senhor. A Bíblia mesmo diz que há amigos mais chegados que irmãos. E há irmãos em Cristo que têm uma importância tão grande na nossa vida que supera até mesmo alguns relacionamentos sanguíneos. Esse laço fraterno é algo extraordinário, irmãos. Vamos continuar. Em seguida, Paulo foi entregue ao general e prontamente permitiu que ele ficasse morando numa casa sob a guarda de um soldado. Tinha lá a escolta, era a prisão domiciliar. A gente tem informação bíblica de que ele, Paulo, que pagava o aluguel, mas ele não pôde. Antes teve a permissão,
não é isso? Para visitar os irmãos por 7 dias. Mas não teve colher de chá, não, porque ele estava impossibilitado de ir à sinagoga. Ô, rapazinho, não era aquele rapaz, força de expressão, tá? E foi permitido você visitar durante 7 dias os seus irmãos aqui em Roma, mas agora, ó, agora não. Nada de ir para a sinagoga, não. Mas você pode recebê-los aqui, os judeus aqui. E 3 dias após a sua chegada, Paulo convocou todos os principais judeus da cidade e contou toda a sua trajetória desde Jerusalém e do que era acusado. E os judeus queriam saber quem é esse Paulo aí, rapaz, que o pessoal tá, que já causou um transtorno, tanto para nós, para o judaísmo, os nossos líderes pediram que ele fosse preso, julgado, sentenciado, condenado. Quem é esse? E foram lá de curiosos mesmo. Eu sei que teve pedido, convocou, o Paulo convocou, pediu, olha, eu conclamo a vocês, por favor, ouçam o que eu tenho a dizer, e tá bom, a gente vai lá ver o que que ele tem a dizer. E apesar de que ele não tinha nenhuma acusação verdadeira, era tudo falso. Paulo, ele viveu pelo Evangelho e morreu pelo Evangelho. Ele foi um preso do que não tinha do que se envergonhar. Ele não foi preso porque ele cometeu um crime contra o Império Romano, por exemplo, mas por causa de Cristo. Felizmente, não havia nenhuma informação maldosa da Judéia sobre o assunto para os judeus de Roma, mas eles já tinham conhecimento de que chamavam de seita. Isso mesmo. Faz menção à seita, o cristianismo foi tido como seita inicialmente, depois foi conhecido como do caminho, porque fazia referência. De qualquer maneira, isso tudo o que o apóstolo queria, era tudo que o apóstolo queria ouvir. Ele estava numa casa, podia receber os judeus ou qualquer outra pessoa e logo deu continuidade à sua missão. Tudo que poderia ser maléfico para Paulo era transformado em oportunidade para a demonstração do poder de Deus. Observe aqui o apóstolo Paulo. Ele era muito sábio. Ele não era cheio de ardis. Paulo não era sagaz. Ele era sábio, temente a Deus e buscava sabedoria ao Senhor. No nosso meio religioso, existem pessoas com sagacidade, pessoas que são tidas como espertas. Tem uma música, eu permita-me aqui a colocação, por conta do contexto, tá? E dessa aplicação que eu estou fazendo. É uma música de Bezerra da Silva que diz, né? Malandro, malandro, mané, mané. Tem muita gente que pensa que é malandra, mas não é nada. E tem gente que é mané e pensa que é malandra. De qualquer modo, o cristão não tem que ser malandro, tampouco um bocó, um mané, mas ele não pode se arrogar e querer ser sagaz. Para com isso, não é coisa nossa, não. É uma pessoa que precisa ser humilde, cá entre nós, humildade não se fala, se vive. Quando alguma pessoa chega para você e fala, é porque eu sou muito humilde, muda até o tom de voz. É, aí fora de humildade não tem nada. A humildade já foi embora há muito tempo. A humildade não se fala, meus irmãos. Se vive. Mas tem que ter sabedoria. Paulo tinha. Aí você fala assim, mas pastor, meu irmão, eu não tenho sabedoria. Talvez você, minha irmã, vai falar, pastor, eu sou cabeça dura, eu não tenho sabedoria, eu tenho um pavio curto, o meu temperamento é esse, aquilo, outro, e me impede que eu tenha certo progresso em alguma área da minha vida, o que que eu faço? Ora, ora, ora. Tiago
na sua epístola, falou assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe dará deliberadamente. Se você não é sábio, peça sabedoria dos altos céus. Deus vai lhe agraciar com a sabedoria. Quer ver algum exemplo bíblico? Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Estou citando bíblico. Entendeu? Porque quanta bobagem é dita, quantas pessoas na pressa de responder, de falar, e falam um monte de asneira. Era melhor ter ficado quieto. Um outro exemplo, ainda lá no Antigo Testamento, aquele que ganha alma, sábio é. Ah, eu não tenho uma sabedoria, entre aspas. Eu não sou inteligente, entre aspas. Aspas por minha conta, tá? Eu não sou uma pessoa com grande desenvoltura, desempenho na tratativa, no relacionamento. Mas quando você se coloca à disposição do Senhor, Ele o usa ou a usa conforme as suas capacidades, um potencial que Ele já colocou em você e que Ele vai desenvolver, e você precisa desenvolver. E Ele vai usar pessoas simples, como você, como eu. Pode usar pessoas dotadas de grande saber? Claro que sim, Deus é Deus. Então a gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa, que é o outro tópico, que o evangelho espalhou-se pelo mundo. Não deu um salto, é verdade, né? Mas no dia do retorno, muitos judeus chegaram e, começando pela manhã até a noite, Paulo lhes ensinou sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus, ó. É isso que foi o ensino da parte do apóstolo Paulo. Note que Paulo ensinava sobre o reino de Deus. Primeira coisa, o reino não é nosso, o reino é dele. Uma outra coisa, a igreja é de Cristo, não é nossa. Mas a igreja, a gente costuma dizer que é uma agência do reino. Ela trabalha em conjunto com o reino de Deus, mas não é o reino. A igreja é distinta do reino. A igreja coopera com o reino, anseia pelo reino, ora pelo reino, mas não é o reino. Mas tanto a igreja quanto o reino são de Deus. E os valores da igreja e os valores do reino são diferentes dos nossos. Um exemplo, no reino de Deus, maior é quem serve. Em alguns locais de culto, as pessoas tidas como maiorais são as que ficam lá na frente em destaque, com maior pompa, independente da vestimenta. Perceba que os valores do reino são bem diferentes. E outra coisa, os cidadãos do reino, que são também membros de igrejas cristãs, elas ficam na expectativa do rei, do retorno de Jesus. E quando a gente vai para o texto bíblico e a historieta que nos é contada, uns acreditaram, outros rejeitaram. É que nem pregação evangelística. Você faz um apelo e, de repente, ninguém se manifesta, expressa de uma forma ou de outra, conforme a sugestão do pregador, quer levantando a mão ou indo à frente. Ninguém. Mas, na verdade, já houve decisão. Porque todo mundo sai dali já decidido, ou de uma forma favorável ou desfavorável aquilo que foi apresentado no apelo. Mas houve uma decisão. Não há uma decisão, não há algo que fica assim no vácuo, tipo, ninguém aceitou. Claro que
Alguns aceitaram, outros não aceitaram, mas não houve essa manifestação de forma expressa, exterior. Mas a decisão já foi tomada no coração de cada um deles, na congregação. Mas Paulo continuou firme no seu testemunho, recebendo a todos quanto chegavam para ouvir as boas novas de quê? Boas novas de salvação. Atos revelam uma verdade incontestável. Para Deus não há portas fechadas, não há prisões, não há impossíveis, claro que não há. Mas tem coisas que Deus, não sei por quê, não faz. Às vezes tem situações, problemas que se instalam que não são solucionados. Ah, Deus resolve tudo. Não estou falando que Deus não pode fazer, tá, gente? Deus resolve nem tudo. Não é porque ele não pode. Está na esfera, na soberania dele. E está numa alçada a qual eu não tenho como dar pitaco. Mas se ele resolvesse tudo, mas tudo mesmo, nós não teríamos um divórcio entre os crentes. Quantos relacionamentos foram desfeitos, terminaram em divórcio? Ué, tem coisa que não resolveu. Não é que Deus não é poderoso. No caso do homem, a gente sabe que a dureza do coração faz com que alguns relacionamentos sejam desfeitos. Às vezes é um mau caráter, um mau caratismo de um homem, traições, violência sexual, outras práticas que atentam contra a integridade física, não sei, cada caso é um caso. Se todas as, todos os obstáculos que surgissem na nossa frente resolvesse, na igreja cristã não teria ninguém desempregado. Mas nós, como pessoas, assim como crente ou não crente, nós passamos por desemprego, a inflação alta, a perda do poder, né, do poder aquisitivo por conta da inflação, ou por outros fatores econômicos, sociais, políticos. Então, Deus não há portas fechadas que ele, né? Para Deus não há portas fechadas, mas isso não significa que a gente não vai passar por desemprego, por falta de saúde, por tragédias, fatalidades. Isso não tem nada a ver pelo fato de nós não termos Deus ou Deus está achando, ou as pessoas acharem que a gente está em pecado. Nada disso. Como eu disse lá no início, Deus é o Deus do impossível, não de coisas absurdas. Por esta razão, o livro se encerra com estas palavras. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor. Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Lembra o que eu falei lá no início? E eu não esqueci, tá? Que provavelmente Paulo não foi morto na sequência, e sim solto. Ele veio ser martirizado, inclusive, em outro momento, não neste. Como é que a gente pode ter essa certeza? Ora, Lucas termina o seu livro com o sumário acerca da permanência de Paulo em Roma. Leia novamente versículo 30 e 31. E é a terceira vez, porque eu tinha lido inicialmente como texto de ouro, né? O áureo. Diz que ele tinha plena liberdade na pregação, mas tem uma coisa que me chama a atenção, é que fala sobre esse período de 2 anos, ó. Paulo morou durante 2 anos, isso mesmo. O que isso tem a ver, gente? 2 anos. Ora, uma pessoa naquele período no Império Romano tinha um limite de tempo para que as causas delas judiciais caducassem.
Isso acontecia nas províncias do Império Romano. E se o tempo de fosse excedido, a causa corria à revelia. Talvez o que Lucas está sugestionando é de que o tempo da casa de Paulo havia se esgotado, dizendo-nos que o apóstolo viveu em Roma 2 anos inteiros, na casa que ele mesmo alugara, isto é, na sua própria casa. E se esta era a sua situação, ele vai encerrar esse livro de maneira altamente dramática, porque a prescrição foi equivalente à absolvição perante a corte de César e dera a aprovação legal tácita ao movimento cristão. Tudo indica, por conta desta expressão da parte de Lucas, ele não precisava explicar isto, conforme eu estou fazendo, para aqueles homens da época, porque eles sabiam. Mas nós ocidentais, às vezes, não temos estas informações e estes dados. De modo que a gente sabe sim que Paulo foi martirizado, mas não nesse momento que é descrito. E mesmo falando assim, talvez, porque a gente utiliza isso, provavelmente, mas a gente sabe, eu sei que ele saiu dali. Não era só o evangelho que foi, estava livre, sem impedimento algum, por causa destes detalhes. Ele esperou lá, vou dizer assim, vê lá o alvará de soltura, olha, já passou tanto tempo, prescreveu aí, ó, você está livre. Está livre e ele continuou a pregar o evangelho. Parou por aí? Ele parou por aí? Claro que não. Ele continuou pregando o evangelho. Tanto é que depois veio ser martirizado. A Bíblia não fala sobre o martírio de Paulo, mas ele combateu o bom combate. Esta é a grande verdade. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Fiquemos com estas observações, com estes apontamentos, finalizando assim o segundo trimestre de 2025 e até o próximo.